Vamos lá, meus amores. Ó, é o seguinte, a gente vai conversar então hoje sobre todas as resinas que a gente tem para fazer joias. Por que eu escolho a poliéster, maravilhosa? Então já vamos começar por aí. Por que eu escolho a poliéster e por que eu não escolho outras? Então vamos lá. Uma dúvida bem geral é o seguinte: qual resina Lupe eu tenho que escolher para fazer joias? E eu vejo muitas pessoas me perguntando isso porque todo mundo vem da resina epóxi. Então todo mundo vem da levada que a resina epóxi é legal, todo mundo vem da levada de ver vários vídeos com resina epóxi na internet e acham que tem muita facilidade porque não precisa de acabamento. E aí entram aqui no meu Instagram, entram no meu Face, no meu YouTube e de repente se deparam com uma pessoa doida falando sobre resina poliéster. E aí ficam assim, nossa, meu Deus do céu, que resina diferente. Ninguém usa essa resina no mercado. Como que eu vou fazer para fazer joias com essa resina? Não tem vídeos disso mostrando muita coisa, então eu sempre estou por aqui trabalhando com resina para tentar trazer para vocês um pouco de conteúdo e um pouco de dia a dia com a resina poliéster. Mas o que acontece? Fora do Brasil, existem várias resinas epóxi de boa qualidade. Então lá eles desenvolveram resinas artesanais, artesanais não, para artesanato, artísticas, que são de ótima qualidade para fazer joias. Só que assim, em tudo que eu assisto, em todos os cursos que eu fiz de fora, ninguém toca muito no assunto de quanto tempo demora para essa resina amarelar, ninguém toca muito no assunto de a dificuldade para secagem daquelas peças, ninguém toca no assunto sobre emborrachamento, sobre a peça ficar emborrachada, feia, não secar, aquele blushing, que é aquele esbranquiçamento da peça. Então, o que eu percebo é o seguinte, a gente vê aqueles vídeos no YouTube, principalmente das gringas, e acha muito fácil trabalhar com resina epóxi. E ao meu ver, não é tão fácil assim. Quem trabalha com resina epóxi aqui e que faz peças de resina epóxi pode até me dizer as dificuldades que tem, porque tem bastante dificuldade. Mas o ponto aqui hoje é conversar com vocês o porquê que eu escolhi a resina poliéster para ser minha menina, entende? Por que eu escolhi a resina poliéster para ser minha filhinha, né? Então é assim, ó. Outras dúvidas que vocês têm sobre as resinas no geral, eu também vou tocar nesse assunto hoje, que é sobre viscosidade, que é a grossura da resina, vou falar mais para frente, sobre a transparência, sobre tempo de cura, quanto tempo demora para essa resina ficar legal, curada, seca, bonitinha para a gente mandar para o cliente, a nossa peça, e o principal, que vocês erram para um caramba, que é escolher a resina certa para a joia para a peça que você vai escolher fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, entrando no assunto de verdade. Qual que é a resina que eu uso? Poliéster cristal de baixa viscosidade. Tudo bem? Eu uso da marca Redelize porque é fácil para mim, porque eu estou em São Paulo, é fácil para mim. Tem outras marcas muito legais também. Inclusive, vivo recebendo uma resina diferente para fazer uns testes aí. E tem algumas ali que eu tô para testar para ver a transparência, a qualidade. Eu mesma, né? Mas eu já conheço pelas amigas, pelas colegas, por algumas alunas que escolhem resinas de outras marcas que não são da Redelize e que também vai muito bem, obrigado, perfeito, tá? Então, assim, resina, poliéster, baixa viscosidade, tá? Por que eu uso essa? Então, assim, primeira coisa, por que eu uso a resina poliéster e não a epóxi? Uma das coisas é o amarelamento. Todo mundo ouve dizer do amarelamento. Quem tá na área de resina aí, que já sabe, vai meio que já saber mais ou menos alguma coisa, mas hoje eu vou pontuar tudo que eu encontro de bom na poliéster e que eu não encontro na epóxi, tudo bem? E nós vamos falar sobre marcas depois no final, tá? Também sobre tipos de resina epóxi diferentes, umas novas aí que estão vindo para o Brasil, e que o Brasil, na verdade, não estão vindo para o Brasil, estão desenvolvendo aqui no Brasil. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a resina epóxi, com o passar do tempo, ela fica amarelada. Então, a princípio, a resina epóxi foi criada para fazer principalmente coisas industriais, tintas epóxi, tinta de chão, aquelas empresas que fazem aquela tinta bem brilhante, que é fácil de limpeza. E a resina epóxi foi desenvolvida mais ainda depois, quando o pessoal começou a fazer porcelanato de chão, e principalmente hospitais, clínicas e tal, em muitos estados,
é necessário que o chão seja feito, ou pelo menos com um brilho dessa resina por cima. Para quê? Isso sem contar os outros usos milhões, tá bom? Da resina epóxi. Não é só isso não, beleza? Mas aí essas clínicas, esses hospitais, esses lugares que exigem um piso branco, precisaram fazer esse piso não ficar amarelado com o tempo. Porque precisa passar aquele ar de limpeza e precisa estar limpo. E a resina amarelada no chão, num chão branco também não dava certo. E aí foram desenvolvendo resinas mais transparentes dentro da epóxi, com mais proteção contra os raios ultravioleta, para que ela não ficasse tão amarelada. Mas mesmo assim, a resina, ela é amarelada por natureza, a resina epóxi. Ela é amarelada por natureza, o endurecedor dela também é amarelo, vou mostrar aqui, tá tudo separadinho aqui para me mostrar. Então, a resina epóxi, pelo menos no meu caso, ao meu ver, eu como Guadalupe, que faço as joias e que quero joias de alta qualidade, eu não uso resina epóxi para uma joia que vai ser transparente, porque daqui a um certo tempo ela vai ficar amarelada. Em graus diferentes, depende do uso da pessoa, depende do raio solar que essa pessoa toma e depende da marca também. Mas o primeiro impedimento meu, primeira coisa, quando eu comecei meus testes lá 4 anos atrás, em usar resina epóxi, o primeiro impedimento que eu tinha era esse amarelamento, beleza? Mesmo tendo resinas com proteção UV, e nós vamos falar mais pra frente, tá? Então, resina poliéster, ela não amarela, ela fica transparente, linda, maravilhosa, anos e anos e anos, tudo bem? Tenho peças de resina poliéster tomando sol, tomando chuva, há anos no meu quintal e estão incríveis, impecáveis, sem contar que ela parece vidro. Então, a resina poliéster me dá essa sensação de vidro, me dá essa sensação de a gente colocar uma coisa ali dentro de uma peça de vidro mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Segunda coisa, muito importante, sobre por que eu uso a resina poliéster. Na resina epóxi, dependendo qual é a resina epóxi, de qual marca ainda temos resina de baixa viscosidade epóxi. Só que, até pouco tempo atrás, não existia, até pouco tempo atrás, assim, tipo 6 meses, 8 meses, não existia resina epóxi de baixa viscosidade. E aí entra num assunto de viscosidade. Viscosidade é o seguinte, vamos lá. Viscosidade é a grossura, o quanto grossa é essa resina. Então, tem viscosidade parecendo com mel, que é uma alta viscosidade. Então, eu sempre comparo o mel. Pensa, a gente despejando um tanto de mel, assim, pega o mel com a colher. Então, não é grosso pra caramba? Aquele mel gostoso? Aquela cor do mel é a cor que fica a resina também sem proteção UV, entendeu? É amarela daquele jeito, depois de um certo tempo. Então, você pega esse mel, ele é grosso, viscoso, não é? Beleza. O intermediário é como se fosse um mel diluído, como se fosse um mel aquecido, que ele fica mais líquido. E a resina baixa viscosidade é como se fosse muito perto da água. Não é água, lógico, não é líquida que nem água, mas ela é muito perto de água. Ela é muito baixa viscosidade. Então, alta viscosidade mel, baixa viscosidade água. E tem a resina de média viscosidade que fica no meio do caminho, beleza? Vai pra lá, Lolita. Peraí, que meus gatos estão entrando aqui, vai derrubar minhas câmeras, vai. Então, o que acontece? Se a gente escolhe uma resina de alta viscosidade para fazer as joias, tanto joias de material PET, tanto joias humanas com cabelo, com coto umbilical, joias de flores, que muitas pessoas fazem joias com flores, a gente não consegue que uma resina grossa, tipo mel, entre direitinho embaixo dessas flores, em cima, e não faça bolhas. Então, a viscosidade da resina, por 2 motivos, tem que ser baixa, que é, primeira coisa, baixa viscosidade é tipo água. Você dá uma chacoalhada na água, rapidinho as bolhas vão para a superfície e estouram, não é? Então, a resina é a mesma coisa. Quanto mais baixa a viscosidade for a resina, mais fácil a gente não ter bolha, porque não tem aquela força que a bolha precisa subir até o topo e estourar. Tudo bem? Se a gente usa uma resina de média viscosidade ou alta viscosidade, a gente tem muito mais bolhas. Então, por isso que todo mundo que está no mundo da resina epóxi fala assim, ai, como que a gente tira a bolha? Lupe, me ajuda a tirar a bolha da resina. Na baixa viscosidade, na minha resina poliéster, não tem bolha. Muito pouca. E o pouquinho que a gente deixa descansar, as bolhas já vão embora. É outro mundo, gente. Abram os olhos. Uma segunda coisa é essa viscosidade de quanto mais grossa, mais difícil ela entrar entre os pelinhos.
mais difícil entrar entre as cinzas de cremação. Então, imagina um monte de grãozinho. Quem nunca viu cinzas de cremação na frente, na vida, na mão? Pensa, cinzas de cremação são como se fossem grânulos de areia mais grossa, grânulos de areia grossa, tudo bem? Então, pensa areia de construção, aqueles grãozinhos mais grossos. Pensa você colocar isso tudo numa joia e colocar um mel para entrar entre esses grãos. Meio que não entra, não é água. Pensa você pingar água ali, que a água entra e se espalha. E pensa você pingar mel. O mel não se espalha. Então, a resina alta viscosidade ou média viscosidade nos dá essa certa dificuldade de entrar entre os fios de pelo de pé, para as peças que a gente faz. Tem casos que a gente usa média e tem casos que a gente usa alta viscosidade, que a gente precisa embebedar esse material todo com a resina, precisa ser de baixa viscosidade, tá? Agora, por que eu escolhi também a poliéster? Porque na época, 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu estava fazendo meus testes, e queria colocar material PET de viscosidade epóxi. Simples assim. Então, quem aí, hoje em dia, fazer tentativas, não existia. Só existia média viscosidade alta. Então, mano, eu me matava sobre a parte de cura, de secagem. A resina epóxi, quem usa aqui resina epóxi, 6 horas para ficar num ponto gelatina, depende da marca. E umas 12 horas, essas, peças com flores, uma montagem, que nem meu gato aqui, que eu nem fiz acabamento ainda, beleza. Uma montagem desse tipo aqui, que é um gato com flores, com nuvens em várias alturas, isso daqui me resistente para a gente vir com uma próxima camada e ir colocando materiais em caminho. Quem não é minha aluna, quem é leiga no assunto. Por exemplo, essas nuvens aqui, ó. As nuvens, elas são feitas, algumas nuvens mais para baixo e outras mais para cima, em 2 camadas de nuvem diferente. Para mim dar esse terceira, quarta camada com as outras nuvens, para ela ficar nesse degradê de altura, para dar esse aspecto de um mini mundo ali dentro, beleza? A resina epóxi demoraria 12 horas, 24 horas para a gente mexer com a próxima camada. A resina poliéster demora 20 minutos para a próxima camada, 15 minutos, 30 minutos para a próxima camada. Então, em um dia, se eu pegar um dia inteiro, uma peça dessa que me deu umas 10, 12 camadas aqui, ó, que tem flores, que tem areia de praia, que tem o pelo do gato implantado, tudo isso daqui me demoraria 12, 15 dias para fazer uma peça dessa. E se eu pegar num dia, eu faço em um dia essa peça. Eu fiz em 3 porque eu fui enrolando, entendeu? E beleza, tá? Então, primeira coisa, resina poliéster numa joia de material PET, numa pequena joia de material PET, onde eu coloco pelinho, alguma coisa assim, ela nos faz a rapidez entre as camadas. Então, eu faço a base, daqui a 20 minutos eu consigo colocar o material PET, daqui mais 20 minutos eu consigo colocar um dente, daqui mais 20 eu consigo colocar um detalhe de uma flor, e daqui mais 20 eu termino a joia. Então, em 4 horas uma joia está pronta. Em 3 horas, as joias mais simples, em 40 minutos, 2 horas estão prontas. Entende? Então, imagina eu com 30 joias na minha frente, tendo que esperar 7 dias para ela ficar pronta. Uma joia de 7 camadas, 7 dias. Isso era impossível na resina epóxi. E com a poliéster isso é super possível. Então, entendem que eu vou acumulando benefícios da poliéster, do uso da poliéster nas nossas peças? Lógico, Lupe, eu faço chaveiro com glitter. Mano, chaveiro com glitter é você encher de glitter ali e pronto. Você não tem esse problema de camada. Na joia afetiva, nas joias que a gente faz, a qualidade das joias que a gente tem, eu e minhas meninas, a gente precisa fazer camadas. E essas camadas nos demorariam 12 horas, 24 horas, depende da marca de resina, depende do ambiente frio, demora mais ainda. Resina epóxi é toda cheia de manha. Aí vem outra coisa, um quarto ponto legal de falar, eu já perdi os pontos, eu acho. Um outro ponto legal de falar, melhor assim. A resina epóxi é uma resina chata para um caramba na hora da mistura. Ela não permite erro. Então, se a gente está usando uma resina que é naquele padrão de, por exemplo, 2 de resina para 1 de endurecedor, tem que ser naquele padrão, tem que ser pesado na balança, e se é 30 gramas, é 30, não é 32 e não é 28, é 30. Beleza? Precisa ser balança de precisão.
coisa que a resina poliéster nos permite essa amplitude de erro. Então, se eu colocar 1 grama, 10 gramas de resina e colocar 1 gota ou 2 ou 3 de catalisador, vai secar da mesma forma. Tem formulinhas, tem jeitinhos para a gente chegar, para fazer isso mais certo, mas assim, de qualquer forma vai secar aquilo. Então, a gente sabendo da técnica, quando usa menos resina, mais catalisador, quando usa mais resina, menos catalisador, se você colocar 8 gotas ou 9, vai dar certo, entende? Então, essa segurança que a resina poliéster nos traz para fazer uma joia afetiva, então imagina, você está com o único tufo de cabelo, com o único dente daquele cliente, e você não pode se dar o luxo dessa joia não secar. E eu tive várias joias na minha vida que ficaram emborrachadas com resina epóxi, que não secavam. E aí eu tinha que tirar tudo aquilo, eu tinha que fazer uma arapuca ali de cutucar, tirar toda aquela resina e refazer. Só que se eu não conseguisse, e se fosse pelo, por exemplo? Então a resina epóxi, se a gente erra o mínimo, e por mais que a gente faça certo, pode acontecer, dependendo de temperatura, de ambiente, e se ela não secar? Você não pode correr risco, principalmente quando é um material de um cliente que é único. Beleza? Então, justificado mais um empilhamento, empilhei mais um motivo para a gente usar poliéster para fazer as joias. E aí, assim, a última coisa. Única coisa que vocês têm que saber sobre resina epóxi e poliéster é que, e isso eu tive que, a duras penas, passar para hoje poder falar para vocês com certeza absoluta. Todo mundo fala pra gente, você tem que escolher o tipo de resina certa para a peça que você escolheu. Aí vocês chegam para mim assim, Lupe, qual resina que é a certa? Qual resina que eu escolho? Qual que é a resina melhor? Eu falo, a resina melhor é a melhor resina para a peça que você vai fazer. As joias de material PET me exigem que seja uma resina poliéster por causa disso. Tudo que eu falei, beleza? Me exigem não. Eu quero a extrema qualidade na minha peça. E eu quero facilidade. E eu quero receber um monte de encomenda. Então, a resina poliéster, epóxi não entra para mim. Poliéster é o que entra para mim, pela transparência e pela qualidade principalmente. Agora, Lu, eu quero fazer um porta-copo simples. Dependendo como for, você usa a resina epóxi também. O importante é você saber que resina poliéster precisa fazer acabamento. Tudo bem? Ah, Lupe, eu faço com resina, eu fiz umas coisas aqui com resina poliéster, não gostei dela, porque ela ficou grudenta. Ficou mesmo. E vai ficar sempre. Usando mais ou usando menos catalisador, colocando numa caixinha de secagem, colocando fora, secando no ambiente, fazendo reza brava e, sei lá, não adianta. A resina poliéster precisa acabamento. Ela precisa que a gente faça aquela limpeza daquele grude e ela precisa de acabamento. Então, dá para você fazer, por exemplo, uma peça de resina poliéster deste cachorro? Dá. É um cachorro, para caso alguém estiver ouvindo e não estiver vendo, é um bulldog, é uma forma de bulldog que eu mesma fiz. Beleza? Eu que fiz essa forma, é toda roots. Essa forminha de bulldog tem ali, ó, olha o espacinho aqui entre as perninhas do bulldog. Tem como você entrar ali, naquele canto, fazer acabamento naquele canto? Tem como você ficar dando acabamento nessa cabecinha aqui, para ela ficar com essas ondinhas bonitinhas? Isso daqui, esse bulldog, não tem como ser feito com resina poliéster, finalizado com resina poliéster e você fazer um furo nele aqui e entregar ele como um chaveiro para cliente. Não dá. Você pode fazer esse bulldog de resina poliéster e implantar numa outra coisa que você consegue fazer acabamento. Mas fazer este bulldog de resina poliéster e entregar ele pronto assim, vai te dar um putz de um trabalho. Não é que não dá. Dá para fazer? Lógico que dá. Só que assim, por quanto você vai cobrar? Porque o trabalho que você vai ter, o tempo, muito tempo, e não vai ficar perfeito. Para você fazer acabamento, é muito. Então, a gente precisa escolher a resina para o molde e o molde para a resina. Então, por isso que as joias de material PET, as joias afetivas, as biojoias de flores e tal, a gente sempre usa molde reto em cima, reto embaixo, porque a gente consegue dar lixamento, a gente consegue dar acabamento com facilidade, e mesmo assim a peça fica linda, maravilhosa. O importante é, vai fazer um bulldog desse? Meu, não sei o que você vai fazer, você tem que fugir do amarelamento, fugir da transparência, mas pode fazer um bulldog desse com resina epóxi? Pode. Só que é o seguinte, vai ficar amarelado. Você não pode fazer todo transparente com o pelo do bulldog aqui dentro, porque daqui a 1 ano, 2 anos, e depende da resina que você usar, vai começar a ficar amarelado, vai começar a ficar aquela peça de plástico amarelo. Sabe aquele plástico amarelo que a gente vê até no computador?
A gente percebe isso no monitor velho. Quem que tem monitor velho de computador em casa? Que ele era branquinho da cor da parede e de repente ele começa a ficar amarelado, né? Eu tenho um porta-condimentos na minha cozinha que com certeza absoluta ele é feito de resina. Ele tem alguma coisa de resina na composição. Ou ele envelheceu igualzinho a resina envelhece, porque ele era branquinho, um plástico branquinho, lindo, maravilhoso, e ele tem 15 anos e ele tá amarelo, amarelo. Totalmente amarelo. Beleza? Então, é o seguinte, você precisa, além de tudo, além de saber que a resina poliéster é a melhor para a gente fazer joias transparentes e de qualidade, você precisa escolher certos moldes. E para isso, hoje à noite eu venho fazer uma live sobre moldes, tá bom? 6 horas da tarde eu vou trazer a segunda parte dessa live, que é como escolher o molde certo para resina poliéster. Tudo bem? A gente fala de molde depois. Mas conseguiram entender? O importante é, epóxi, a gente teoricamente não precisa fazer muito acabamento, ela sai praticamente acabada do nosso molde e a gente não precisa se matar num acabamento. Por outro lado, ela vai ter todos os empecilhos e os problemas que a gente teria com uma resina epóxi que eu já citei aqui. Tudo bem? Beleza? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, que alguém me perguntou alguma coisa interessante. Vou falar sobre a joia quebrar e agora eu vou também citar agora as outras resinas que a gente tem no mercado, tá bom? A Cafofo da tia Michela, minha aluna. Lupe, a joia pode quebrar em algum momento? Tem como colar resina? Tipo, tem alguma cola que faz isso? Tem. Sabe qual que é a cola que faz isso? Resina. O que acontece? Se der uma lascada, se der uma quebrada, por exemplo, essa peça cai no chão e dá uma lascada, óbvio, né? Se ela lascar num lugar que tem material, vai te dar um pouco mais de trabalho para fazer um conserto, tá? Agora, se ela lascar de canto, se ela lascar enquanto você tá fazendo acabamento, ela sai voando da sua mão e por acaso lasca, aí sim, aí você vem aqui com resina de novo, pura resina, ponto. Vem com resina de novo e preenche esse espaço. E depois vai de cima, vai de baixo e faz acabamento de novo, tá bom? Dá para consertar sim. Inclusive, tem logo para as meninas, e isso é só para as minhas meninas mesmo. Logo vai subir, acho que entre hoje e amanhã, eu acho que eu vou conseguir ter tempo de ver o que a editora editou para mim, de uma joia que eu consertei, porque ela tinha erros, ela tinha coisas ruins, e eu comi um monte de parte dessa joia. Pensa que a joia ficou toda cheia de defeito. O que ficou certo nessa joia foi o pelo que estava no lugar. O restante, eu fui comendo a joia por todos os lados que eu pude, para fazer com que, para tirar aquele defeito que ela tinha. E depois eu fui lá e completei com resina, pronto, acabou. Vocês vão ver isso, as minhas alunas vão ver isso lá como aula de macete, beleza? Logo entra, eu só preciso aprovar as aulas, tá? A Sandra Biojoias responde minha pergunta. Sandrinha, hoje não é dia de responder pergunta, meu amor. Depois eu vou vir um só de pergunta e resposta, mas encontrei sua pergunta aqui. Preciso que você me responda, porque para mim, minha irmã está vindo dos Estados Unidos e ela vai trazer para mim. Sandra, eu não uso resina epóxi, não aconselho que sua irmã traga resina epóxi para você para fazer joia, tá? Porque mesmo assim a resina epóxi, a composição dela vai ter um tipo de amarelamento. A gente tem aqui no Brasil resina poliéster por R$60 o quilo. Com 1 quilo dá para você fazer 80 joias, 50, 100 joias. Usa 10 gramas em cada joia. Para fazer essa peça aqui transparente, linda, maravilhosa, tem que ser resina poliéster. Então, assim, resina poliéster custa 60, maior barata, maior fácil. Se você quer ter a resina do exterior, resina de fora do exterior mesmo, epóxi, para fazer qualquer outra peça, pede para ela, pesquisa na internet, vê qual que você mais deseja em preço, porque tem resina tem uma marca que chama Arte Resin, maravilhosa, de um dos cursos que eu fiz, inclusive. Só que assim, é o olho da cara. Então vai ter que ver se vale a pena. E outra, eu acho que ela não pode trazer no avião, tá bom? Beleza, é muito difícil importar resina, gente. Eu tentei 1000 vezes. Aí, beleza. Então, vamos partir para as próximas resinas? Beleza? Vamos partir para as próximas? Então tá, Lupe, beleza, já entendi que é resina poliéster, mas eu quero saber as outras resinas que você falou aí que existem no Brasil. E aí eu vou contar para vocês, para vocês ficarem conscientes de tudo que existe aqui no Brasil pra gente, beleza? Primeira resina que eu tenho para falar, fora poliéster, é a resina epóxi simples. A resina epóxi simples, eu tenho ela aqui.
Eu só tenho da... Até tenho de uma marca que eu recebi, que tá lá em cima, eu não vou pegar para mostrar. Eu não testei também. Resina epóxi. E eu não faço marca, não faço merchan da Redelize, não. É que realmente eu uso, é barato, tá fácil. É uma resina que seca fácil. Tem uma resina da Ohana, o sistema Clear da Ohana, que é um sistema de proteção UV deles e tudo, da marca Ohana. É maravilhoso. A peça ficava muito transparente por algum tempo a mais, até do que outras marcas. Mas metade delas não me secava. Metade delas ficava borrachuda, outra metade o centro não secava. Uma falha que a gente tiver na mistura da resina, ou uma falha na medição de gramas da resina, me dava zica na Ohana, coisa que com a Redelize não acontece. Então, assim, cada resina é uma resina e aí vai testes, falando da epóxi, beleza? Poliéster vai bem em qualquer uma, sabe? Então, ó, essa daqui é a resina epóxi 2004. Olha aqui como já é amarelo o endurecedor dela, tá vendo? Olha como ela já é amarela. E ok, tudo bem, é uma resina sem proteção UV, beleza? Essa resina aqui amarela, nossa, então ela é péssima. Não, ela é maravilhosa, ela é a mais barata que tem. E ela, se você colocar pigmento nessa resina, ela fica maravilhosa para você fazer um quadro, para você fazer aquelas ondas do mar, para você fazer as ondas do mar aqui, que vocês sempre veem minhas ondas do mar. Então é resina com pigmento, resina com pigmento, resina com pigmento. Beleza? Então não tem problema a gente usar uma resina que amarela mais e é mais barata, numa situação que você vai colocar pigmento. Então, resina sem proteção UV, de preferência, sempre com pigmento. E sabendo que, mesmo com pigmento, ela, por exemplo, se você colocar um pigmento azul, tá? Depois de um certo tempo, ela não puxa para o tom amarelo, que eu acabei de falar, para o tom âmbar. Então, o que vai acontecer? O seu azul vai ficar esverdeado. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. Toda vez que puderem, usem a próxima resina que eu vou falar, que é a resina com proteção UV. O que é isso? Proteção UV, diferente de cura UV, que eu também vou falar hoje. Proteção UV é uma resina que tem uma proteção contra o raio solar, tá? Ela é uma resina que tem um certo composto químico anti-amarelamento. Então, ela tende a tomar mais sol. Por exemplo, você vai fazer uma mesa bem linda para colocar no seu quintal. Se você fizer com essa epóxi aqui e sem pigmento, ela vai ficar amarelaça. Só que se você usar a resina com proteção UV, ela vai ficar amarelinha com o passar do tempo, sim. Só que ela vai ficar bem menos, e bem menos rápido, e bem menos visível, tá bom? Essa resina minha acabou e eu não comprei outra ainda, tá? Então não tem o pote dela aqui. Da Redelize, acho que chama RUV, se não me engano, RUV 52 alguma coisa. Entra lá no site, vê e procure na internet também, resina com proteção UV, tá? Beleza. Essa com proteção UV seria melhor para vocês fazerem qualquer tipo de coisa. Até 3 meses atrás, era ali que a gente parava nas resinas brasileiras epóxi com proteção contra raio solar, com proteção contra amarelamento. Tudo bem? A gente parava ali. Agora, de 2 meses para cá, 3 meses para cá mais ou menos, a Redelize lançou essa resina aqui, ó, epóxi 4008, super transparente. É uma super transparente. Então tem a normal, a com proteção UV e essa que é tipo super proteção UV, super transparente, super tudo, tá? Ela vem num pote diferente azul e custa mais caro. Então, mais barato, médio, mais caro. Lupe, essa resina com proteção UV aí da epóxi, da Redelize é mó boa, mó legal, eu vi ela falar. Me conta. Não tenho como contar. Sabe por quê? Lógico, a gente tem aquele respaldo da empresa de que ela é 600 vezes, se não me engano, 200 vezes menos amarelamento. Então, assim, teoricamente, dentro da Redelize e dentro de todas as resinas do Brasil, teoricamente, ela é uma das melhores contra o amarelamento. Mas é teoricamente no meu coração ainda. Por quê? Porque eu só falo o que eu vivi. Eu, Guadalupe, não tenho peça pronta mais do que 3 meses ou 2 meses e meio, que foi o tempo que eu recebi essa resina, lançou, eu comprei. E aí eu fiz umas peças de amostra, umas do quintal, umas fora, umas dentro, e aí essas peças estão lá no quintal tomando sol, tomando chuva e vivendo lá com as minhas plantinhas. Eu vou ter certeza absoluta entre a qualidade dessa resina e das outras daqui a um certo tempo. Não adianta falar assim, ai, ela é super transparente. Todas são, filhinhas. Todas são. Você coloca lá no molde, é maravilhoso, lindo, transparente, que você vê lá, você consegue olhar do outro lado. Agora, hoje. E daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano?
As peças que eu faço afetivas, as peças de joia de material PET, que eu entrego para os meus clientes, é para eles manterem para sempre o pelo do pet deles, as cinzas de cremação deles, e aquela peça branca, branca para sempre. Eu não quero uma peça branca ficando creme e depois ficando amarelada, porque aquela camada transparente ficou amarela. Entende? Então, assim, eu só vou conseguir saber que essa resina é topzera, bastante topzera, a gente entende que a empresa nos promete isso, ótimo, e a empresa é muito honesta. É uma empresa de, sei lá, milhões de anos, entendeu? Mas eu, Lupe, não tenho experiência de falar para vocês, olha, ninguém tem. Hoje no Brasil ninguém tem, porque ela tem 3 meses aqui de vida, essa bebezinha. Então, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, a gente vai conseguir falar, putz, é a melhor resina mesmo contra proteção, amarelamento e etc. Conseguiram entender? Então, eu, Lupe, não posso dizer. Ela é a que promete? Ela é a que promete, tá? Dentro da marca Ohana, que eu falei um pouquinho, tem a proteção UV da Ohana, o sistema Clear deles. Eles são muito complicados para conversar, inclusive Ohana, um dia que você me ouvir, por favor, me ouça. O dono da Ohana lá, acho que é Ícaro o nome dele. Mano, o pessoal, os atendentes não sabem ajudar. Eu estava na época de pesquisar resinas, liga para a Redelize para você ver o atendimento que é. E aí o pessoal da Ohana não sabe explicar direito, o pessoal da Ohana não faz muita questão que você compre, parece, porque eu tô fazendo joia, acho que é tudo muito pequenininho. E eles sabem que eu vou comprar de quilo em quilo, de 5 quilos em 5 quilos a cada 2 meses, por exemplo, um mês. E, sei lá, eu acho que eles gostam de atender mais gente de piso que compra 100 quilos de resina de uma vez só para fazer um pisão, entendeu? Então, assim, ó, eu não curti, por quê? Porque as minhas peças, quando eu usei com Ohana de proteção UV, ficavam com blushing, vou falar do blushing, ficavam emborrachadas e não secavam no meio, beleza? Era de chorar, tinha colocado, sorte que era teste com o pelo dos meus cachorros, entende? Mas se eu colocasse ali um dente de uma cliente, tava ferrada, porque eu ia ter que tirar o dente dali de alguma forma, para recolocar em outra peça, porque uma peça emborrachada você não pode mandar. Beleza? Então, alguns testes que eu fiz com alguns tipos de resina da Ohana não deram certo. Tem um amigo meu que é o Fob Artesaria, @FobArtesaria, F-O-B Artesaria. O Felipe Obarba, meu amigão, ele vende, pelo menos ele representava, não sei, Fê, não sei se você representa ainda. O Felipe representava uma resina que chama VIP Resinas, né? Então, muitas de vocês que mexem com resina epóxi e que fazem chaveiros, coisas simples assim, coisas commodities, né? Não essas brigadias que são as joias, usam resina VIP. E assim, a resina VIP, teoricamente, é muito transparente também. Ela já é transparente quando a gente usa. E tem resinas que não ficam transparentes. Você já tira do molde e aquilo já não é transparente, sabe? Então, a resina VIP, eu já vi saindo do molde peças e eles prometem uma super transparência. Eu não testei ainda, e diz a lenda que é uma resina muito fácil de misturar, muito fácil de trabalhar. E eu tenho bastante amigos que fazem essas peças, inclusive o Fê. E aí, é uma resina bem legal também para quem quer epóxi e quem quer partir para esse lado, que não é o lado de joia afetiva, tá? Só que daí entra uma coisa, antes de eu falar da resina com curuvê, tá? Eu já falei das 3 marcas que eu, assim, conheço, que eu posso falar, né? Agora entra um negócio assim, para que você vai fazer um chaveiro de R$20 e concorrer com 1.900 pessoas no Elo 7 vendendo um chaveiro de glitter por R$20, ao invés de fazer uma peça afetiva que te paga 100, que te paga 150? Por que você vai usar uma resina de R$180 anti-amarelamento, sendo que você pode usar uma resina de 60? Então, assim, custa muito mais barato fazer uma joia afetiva com resina transparente de qualidade e você vende por muito mais caro do que aquela peça de chaveiro que você vende por R$20 e que te custa 180. Olha a diferença. Então, assim, lembrem de uma coisa, eu sempre falo, em outro momento, em outra live semana que vem, eu volto a falar sobre isso. Vender um commodity e vender uma big idea, uma grande ideia. Vocês sabem o que é um commodity? O que significa commodity? Commodity é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que todo mundo encontra com facilidade. Commodity é uma caneta Bic. Eu compro pela internet no Mercado Livre, ou eu compro no Elo 7, ou eu compro na Papelaria Bazar aqui pela internet online. Tem 300 que tem caneta Bic azul para me comprar. Ou eu atravesso a rua e eu compro na lojinha ali, de Muamba. Ou eu compro lá na papelaria ali no centro da minha cidade. Isso é um commodity.
Você vai por preço. Você é aquela mesma qualidade, aquela mesma peça, e você compra por preço, você compra por facilidade, você compra porque tá perto de você, a minha lojinha tá aqui do outro lado da rua, ou pela internet eu compro que é mais fácil, é um commodity. É tipo uma máquina de lavar. Você escolhe entre elas e depois você vai descobrir onde que é mais barato, onde parcela em mais vezes. É um commodity. Você só vai escolher por N motivos em qual lugar comprar. Outra coisa é uma big idea. Big idea é uma coisa que ninguém tem. Ninguém faz isso. Ninguém fez essa peça. Ninguém faz. Só a Lupe que faz. Entendeu? Minhas alunas vão saber fazer. E minhas alunas vão desenvolver peças que só elas vão fazer, que nem a tia Lupe fez, que nem a prof. Lupe fez. Isso é uma big idea. Isso daqui é uma pessoa que quer o pelo do gato dela eternizado, com areia da praia, sei lá, pelo de um cachorro, pega esse cachorrinho aqui, coloca aqui, faz um bulldog de pelos, coloca ele dentro de uma peça assim, pega a areia da praia onde a família ia, porque essa areia é de Salvador, pega a areia da praia, e eu não fui para Salvador, uma cliente me mandou, e ficou aqui comigo e eu usei. Pega uma areia de Salvador, de uma super viagem que a família fez, coloca o pelo do cachorro aqui dentro, coloca florzinhas do jardim onde esse cachorro vivia. Isso é uma big idea. Isso é uma grande ideia. Isso é uma coisa diferente. Só você tem. Ou só você, pelo menos, começa a ter. Entende? E vai demorar muito para nossas peças, no geral, serem um commodity. Entende? Nem joia de leite materno que está disseminado há 4, 5 anos atrás, de 4, 5 anos para cá, no Brasil, tem gente que fala comigo que nem sabia que coloca leite materno dentro de uma peça. Entende? Então, mesmo assim, 4 anos depois do leite materno ter chego no Brasil, né, assim, a joia de leite materno ter chego no Brasil, mesmo assim tem gente que não conhece. Para caramba tem gente que não conhece. Beleza? Então, sempre pensar em fazer a peça de vocês sair de um commodity e entrar numa big idea. E isso entra até na joia. A joia não é commodity, tá? Mas uma joia simples que todo mundo faz começa a querer ser um commodity em algum momento. A sua cliente, ela pode olhar a da fulana e a da ciclana e olhar a sua, e escolhe uma das 3. A sua cliente que já conhece. O problema é que nossas clientes nem conhecem, nem sabem das nossas joias, por isso que é um mercado fodástico. Mas é assim, você concorda? Só que se você fizer um negócio diferente, com um implante diferente, que ninguém tem, um estilinho diferente, um jardim diferente, com uma flor diferente, a sua é diferente. E assim, nossas peças são todas diferentes uma das outras, mesmo que as meninas tentem fazer a mesma peça que eu e eu tente fazer as mesmas peças que minhas alunas desenvolvem, mano, nunca fica igual. Então, por isso que eu falo sempre sobre isso. Tomem cuidado ao vender uma peça pela facilidade de fazê-la. Tá bom, você vai fazer 30 chaveiros aí, vai vender por R$20, e o tempo que você perdeu fazendo? Você já calculou seu tempo? E aí, e o tempo que você perdeu publicando na internet, colocando foto, se doando, conversando com o cliente, embrulhando? Às vezes, R$20 não paga a resina com papel seda, com o embrulho e com o pacotinho para você encaminhar para o seu cliente. Você nem fez conta. Se você vender aqui pessoalmente, beleza. Até tem um lucrinho aí de uns R$5, R$7. Fora isso, se você for colocar dentro de um pacotinho, plástico bolha, para mandar para sua cliente com uma tagzinha bonitinha, de um serviço decente, os seus R$20 do seu chaveiro vão embora nessa embalagem, nesse embrulho e na resina que você usou. Então, tomem cuidado com precificação. Tudo bem? Então, para mim, é unir o útil ao agradável, né? Fazer uma peça especial, decente, perfeita, incrível, brilhante, transparente, com uma resina mais barata, mó legal, e fazer isso é uma big idea, tá bom? Agora, falando por último, da última resina, antes de ler as perguntas de vocês, antes de conversar com vocês alguma coisa hoje, é uma resina com cura UV. O que é cura UV? Cura UV é diferente de proteção UV, beleza? Cura UV é uma resina que cura, que seca com raio UV. E esse raio UV é tipo raio UV de dentista. Sabe? Quem vai no dentista, ele põe o trequinho azul no nosso dente e fica ali, ó. Aí tem umas maquininhas novas que vai apitando. Aí termina de apitar, aí a dentista vai lá de novo com outra massinha para fazer obturação, outra que é resina, outra massinha, coloca lá a resina no dente de novo, fica lá esperando aquele raio azulzinho. Sabe aquelas unhas em gel que a gente coloca a unha embaixo? Eu nunca fiz, tá, gente? Porque eu não sou dessas. A minha sócia faz essas unhas lindas. Coloca lá dentro de uma capelinha com uma luz roxa, né, azulada, roxa, que é a luz UV.
coloca ali dentro e aqui a unha cura com essa luz, beleza? Tem resina que cura com essa luz, igualzinho. É tipo parecido com a mão mesmo, com a unha. Essa resina com cura UV, até ontem, só tinha fora do Brasil. E a gente vê muitas russas fazendo joias assim. Tem chinesa essa resina. E a Rússia e a China moram muito perto uma da outra ali, né? Então eu imagino que as russas usam muito isso por causa da facilidade de comprar essa resina chinesa. Nem sei se tem marca russa disso também. Eu só sei que a resina com cura UV é mó legal. Tá, comprei resina de cura UV e Lupe, eu vou falar, né? E aí o que acontece? Agora aqui no Brasil, o Clóvis Sakamoto, maravilhoso químico de resinas, fodástico, o cara da resina, o crânio brasileiro sobre resinas, ele, com a empresa dele, desenvolveu uma resina UV. Mó legal. Aqui, ó. Resina com cura UV. Tem aqui resina UV na minha mão brasileira. Já fiz os meus testes, mas eu fiz um só, até para poder colocar no ambiente. Quanto que a resina que o pessoal aqui brasileiro amarela? Não sei. Quanto a secagem? Quanto tempo demora? Eu tenho meus testes anotados, eu anotei várias coisas até para dar esse respaldo pro Clóvis e tal. Mas é assim, quanto que tempo demora para curar a resina chinesa? Quanto custa? Quanto a gente usa para fazer uma peça? E quanto tempo demora para amarelar? Isso tudo entra na mesma levada dessa resina aqui, que a gente ainda dá resina, o super transparente da Redelize. A gente ainda não tem tempo suficiente para saber, pelo menos eu, Guadalupe, não tenho peças de 1 ano de resina com cura UV da China, para falar para vocês que a resina com cura UV da China é mó legal. Não tenho ainda. Entende? Quanto tempo vai demorar o amarelamento? Será que ela fica fosca se a gente toma banho? Então, todos esses testes, porque assim, ai, mas não pode tomar banho com a joia de resina. Fala para o seu cliente que não pode tomar banho com a joia de resina. Quero ver. Adianta falar para a cidadã? Não, a cidadã aqui, Lupe, toma banho todo dia com essa joia. Com todas. E parece que eu tomo banho e fica mais bonita, mais brilhante. E uso o sabonete mesmo, e uso o shampoo mesmo, porque eu sou mulher real. Minha cliente não vai ficar tirando todas as 1000 correntes. Mano, hoje eu tô com poucas correntes. Ó, eu tenho 3 correntes aqui. Ó, eu tenho 2. A Alain me pediu a correntinha de coração. Tá faltando corrente aqui em mim. Geralmente eu tô com 3, 4 correntes aqui. Ó as pulseiras. A pulseira de berlock, que eu tô fazendo teste de um fornecedor pra gente, de pulseira de berlock. Essa pulseirinha da China, que eu fiz um teste de banho da China. Olha que lindo, gatinho. É ao contrário. Peraí, gente. Olha que lindo, gatinho. O pessoal do YouTube tá se matando pra ver. Peraí. Olha, que coisa mais linda. Mas olha, ele ficou com defeito no banho. Olha, é um gatinho, gente. Entendeu? Então, assim, tá tudo aqui comigo, ó. Olha essa, que coisa mais linda. Essa eu tô apaixonada por ela. Ela é cheia de zircônia. Então, aí o que eu faço? Eu tomo banho com elas mesmo, tô nem aí. Ela é cheia de pedrinha, peraí. Isso, olha que linda. Ela é cheia de pedrinhas, linda, maravilhosa. E eu não vou tomar banho com ela? A minha cliente toma banho com as peças dela. Eu preciso fazer teste, não preciso? Então, assim, o que eu falo para vocês é o seguinte, enquanto eu não fizer teste, eu não posso vender uma coisa que não tá testada. Eu vou pegar e vou meter a cara e vou fazer. Beleza, pega, mete a cara e faz. Vai se fuder. Sabe por quê? Sua marca vai ser jogada no lixo. Por quê? Porque você tá usando resina de má qualidade para fazer uma joia, uma peça especial para alguém. Não tem coisa mais frustrante, sua marca tá fadada a falir. Sabe por quê? Porque daqui a 6 meses você vai começar a ter um monte de reclamação. Um monte de recall dizendo que as peças estão amarelas. É lógico. E, poxa, e sua consciência sabendo que aquele era o único tufo de cabelo daquele bicho e você tá vendendo uma joia que vai ficar amarela daqui a 6 meses. Então, por todos esses motivos, a resina com cura UV, tanto a brasileira aqui do Clóvis e tudo, quanto, que não sei quem que vai representar, quem que vai ser a marca e tal, quanto as resinas chinesas, ainda não posso dizer sobre elas, entende? E ainda vindo da China, eu sabendo que veio do Brasil, a gente sabe qual que é a marca, vai vir bula, vai vir responsável técnico, mó legal. Agora, da China, eu compro uma embalagem hoje e eu posso comprar a mesma embalagem do mesmo fornecedor amanhã e vir resina dentro da mesma embalagem, resina diferente.
E aí, eu vou mandar uma joia dessa com curu-V para minha cliente? Então, por essas e outras, vários motivos eu faço testes e espero para poder falar alguma coisa. Beleza? Então, logo, logo a gente vai ter uma resina UV. Tô bolando várias ideias mirabolantes, muito interessantes para fazer com essa resina UV, porque se ela for o que a gente está pensando, Clóvis, você fenomenal. Salvou nossa vida. Então, eu quero ver dureza, quero ver sobre ela cair no chão, quebrar, quero ver sobre o amarelamento, quero ver sobre fazer um em cima do outro, fazer as camadas, se ficam marcadas, se não ficam. Imagina que não vai ser uma resina barata, mas para fazer várias peças muito interessantes é legal, entendeu? Tem várias pecinhas que eu preciso de uma resina epóxi, ou eu preciso de uma resina que seca rápido. Só que daí entra naquela levada de, ai, tá bom, vou fazer essa peça com epóxi, mas vai demorar uma semana para terminar. Aí tá, eu vou colocar para vender. E aí? Eu vou demorar quantos moldes? E se entrar 10 pedidos da mesma peça? Eu tenho que ter 10 moldes, gente. Entende? Então, acarreta um monte de coisas. Então, pensem sobre isso toda vez que vocês forem mexer com resina. Qual é a peça que você quer fazer? Qual é a situação que você quer levar para o seu cliente? É um commodity? É uma big idea? Quanto você vai cobrar? Dê o seu valor, entende? Porque, assim, você vai fazer um chaveiro é uma coisa, você vai fazer uma peça sem nenhum aprendizado. Lupe, tem gente que vende uma peça de material PET a R$50, com certeza não é minha aluna. E com certeza vai ficar uma bosta daqui a um tempo. Desculpa aí, meninas, que vocês fazem peças aí. É possível que fique muito boa? É possível, me assiste aqui. E é possível que mesmo sem ser minha aluna, com todo o conhecimento, fazendo curso, vocês consigam chegar numa peça topzera. Sim, só que essa não é a maioria. Sinta-se feliz se as suas peças estão ficando brilhantes, lindas, maravilhosas. A Valquíria, minha aluna, que vende pra caramba, uma aluna super, assim, que sempre foi muito pra Frentex e sempre deu muito certo com as joias de resina, ela não entrou no meu curso de primeira. E aí, o que acontece? A Val, só com o que ela aprendeu na jornada, ela começou a fazer as primeiras peças dela. E ela foi atrás e ela fez o acabamento perfeito, ela fez a peça perfeita com a resina certa. Então, comecem pelo menos com a resina certa, meninas, tá bom? Por quê? Porque tem muita gente vendendo joia de material PET por R$50 com resina epóxi. Beleza? E aí, vocês, outras meninas que estão vendendo a 100 ou 120, estão se sentindo acuadas, sabe o que vocês têm que fazer? Mostrar a qualidade da peça de vocês. Por que a peça de vocês é de mais qualidade? Por quê? Mas não é mostrar respondendo para quem falou, ai, mas eu vi uma por 50. Não é? Deixa, né? Então tá bom. Tá bom. Quando você quiser a minha peça, você pode voltar a me chamar. Ponto. Não é com ela que você tem que falar. Sabe quando você tem que falar? Pro geral, no seu conteúdo. Isso tem que estar escrito no seu conteúdo do seu Instagram. A pessoa tem que chegar até você e entender o porquê que a sua peça custa 100. Beleza? Por que a gente compra? Eu não compro, tá, gente? Porque eu tenho um telefone que eu acho que é tão bom quanto um iPhone. Mas quem tem iPhone, quem gosta de iPhone? Por que eu estou falando de um iPhone agora? Porque ele fica melhor para as lives e para o meu trabalho. Eu tive que me render um iPhone, mas comprei um do mais velho, usado e tal. Mas assim, por que tem pessoas que preferem iPhone? Porque N motivos. Por que elas não compram um Samsung ou um Xiaomi, que nem o meu, de verdade? Beleza? E por que elas pagam parcelado? Por que tem gente que compra um carro zero e não compra um carro usado? Por que tem gente que compra uma Dodge Ram? É Dodge Ram, assim, que chama aquela caminhonete gigantesca? Por que tem gente que compra uma Dodge Ram gigantesca de, sei lá, o Léo falou que é 400 mil, 500 mil aquela caminhonete, e não compra uma S10 de 15 mil reais, sei lá quanto que custa uma S10? Por quê? Porque ele tem seus benefícios. Então, você quer aquele comodismo, você quer aquele GPS de navegação que a Dodge Ram tem, sei lá se tem. Você quer aquelas rodonas, você quer uma caminhonete gigantesca, você quer se mostrar para os amigos, não interessa. Você quer aquela peça por causa do que ela tem. Então, tá. Então, se alguém está comparando seu serviço de 100 reais, 150 com alguém de 50, porque você não está mostrando a qualidade do seu. Tudo bem? Porque tem gente nesse mundo que compra Dodge Ram a 400 mil reais, 500 mil reais, e tem gente que compra iPhone de 12 mil. Tudo bem? Sendo que tem telefone de 700 reais, tá? Que faz o mesmo processo. Tem o mesmo Instagram, tem o mesmo Face e também tira foto. Por que tem gente que compra de 12 mil? Porque a Apple conseguiu mostrar a qualidade do que ele tem para entregar. E a pessoa gosta daquela qualidade que ele tem para entregar. Simples assim. Tá bom? Beleza, meus amores? Vou dar uma geral aqui nas mensagens, mas hoje eu não vou responder perguntas, tá? Hoje eu vou só conversar, só falar.
Eu venho para responder perguntas na segunda. Vamos fazer uma live de perguntas? A Júlia Figueiredo. Júlia, essa é uma pergunta recorrente. Se eu vendo as minhas peças a 100, 120, né? As peças são vendidas a 100, 120, com corrente. Não, meu bem. Corrente a gente ganha dinheiro também, né? Para de ser boba. Corrente a gente vende à parte. Então, essa pulseira, por exemplo, eu faço essa corrente, por exemplo, ó, corrente veneziana e a minha peça. A minha corrente veneziana custa 62 e minha peça 257, tá? Quem começa, ó, R$100 a peça, 62 a corrente, 52 a corrente, 42 a corrente. Essa corrente veneziana prata, pronta, linda, maravilhosa, no melhor banho e tudo que eu ensino as meninas a fazerem, no máximo custa R$7, entende? Então, qualquer dinheiro acima de R$7, você já está no lucro nessa corrente, tá? Eu comecei vendendo ela a 42, 45 na minha loja, hoje é 62. A corrente veneziana prata, se eu não estou enganada, tá? E minha peça hoje é 257, beleza? E quem quer compra, quem não quer não compra, pronto, acabou. E eles compram, tá? Do mesmo jeito. Meu sonho, uma RAM. Nossa, você mora aí na Joias da Terra, né? A PB Joias da Terra, que ela é uma aluna minha que faz joias com pedaços de natureza, sabe? De ambiente, Nossa, as joias são lindas. E eu imagino mesmo que onde você mora aí na fazenda, né? Onde você mora aí deve ser legal uma loja de rã. Eu não quero, não. Quero não. Poliéster é vida, ateliê joias afetivas, não é? Material bom é material testado. Muito bem, Carmen. É isso mesmo. Clóvis é o cara mesmo, mano, é o cara. Que eu sei, ela só vai ficar emborrachada se colocarmos quantidade errada de catalisador, na verdade é endurecedor na epóxi, ou se não misturarmos bem. É isso mesmo, Rose? Perfeita, respondeu certinho para Carmen. Beleza, mas tem... eu não falei do blushing, né? O blushing, depois qualquer dia eu falo aí do blushing, eu vou falar rápido, mas o blushing é uma névoa branca que fica em cima da resina quando ela cura. E essa névoa não sai. Você tem que lixar até tirar aquela camada que fez aquele blushing. É tipo um blushing, mas é um blushing branco em cima da joia, em cima da peça, tá bom? Não é legal. Beleza. Vamos de live tirar dúvidas? 8 horas da noite, segunda, hein? Tá bom? Já vou deixar marcado na minha agenda. Vamos? Vou deixar a caixinha de perguntas aberta hoje, lá no Instagram, se eu lembrar, porque eu saio da live falando que eu vou deixar a caixinha de perguntas, esqueço, né, gente? Lá no Instagram, @Memórias de Quatro Patas, meninas que estão no Instagram já sabem, quem tá por aí perdido na neblina, Instagram, Memórias de Quatro Patas. 4 numeral, tá bom? Tem muita diferença de resistência da resina epóxi para poliéster? Muito boa essa pergunta, Laodiceia. Tem sim. A resina poliéster, ela tem uma dureza maior. Eu só tenho 3 minutos, vamos lá. A resina poliéster tem uma dureza maior do que a resina epóxi. Então, por ela ser mais dura e menos maleável, ela tende a quebrar com mais facilidade do que a epóxi. Por isso que a gente usa epóxi para piso, para... pia, sabe? Para onde a gente vai mexer mesmo, assim, onde vai ter atrito, onde vai ter coisa caindo. Só que assim, não é tão também assim, nossa, caiu no chão, quebrou. Não cai e quebra, tá? Por qualquer motivo. Um beijo bem grandão para vocês.